ainda sobre os dízimos. No vídeo passado eu falei dos dízimos lá em Deuteronômio. E agora eu vou falar aqui em Malaquias 3:10, que fala também sobre os dízimos. E esse vídeo é dando sequência ao outro. E tem vários livros aí que falam. Então eu vou citar aqui os versículos que tem sobre os dízimos. Quem quiser ler, tirar suas próprias conclusões, para não dizer que a gente está passando uma coisa que a gente quer dízimo. Como eu disse no outro vídeo, repito aqui, eu não quero dízimo. Deus já me deu o jeito de eu viver. Eu já estou vendo, eu já estou levando, e eu sei que dá para mim viver. Tem minhas redes sociais, que Deus é de me abençoar, me ajudar, que no futuro também eu vou ter. Então, eu não quero dízimo. Inclusive, eu estou organizando para me pagar o meu dízimo certinho na igreja onde eu congrego, entendeu? Porque depois que a gente vai entendendo, a gente vai vendo. E quem paga o dízimo certinho, recompensas virá. Põe isso na tua cabeça. Eu tenho conversado com pessoas antes de eu vir para a presença, e era uma ignorância, como eu vejo hoje, né? Então, eu não quero dízimo. Não estou falando aqui porque eu quero. Eu estou falando aqui para abrir os olhos das pessoas que queiram ter uma vida tranquila, que quer ver seus coisas multiplicarem, que quer evitar doenças. Porque quando tu não devolve o dízimo, aí Deus permite que Lúcifer te manda doença para tu gastar dinheiro. Entendeu, irmãos? É morte no teu rebanho, é doença na tua família, é confusões, essas coisas e tal. Por quê? Porque tu tá roubando a Deus. Na Bíblia diz, eu vou ler. Quem não paga dízimo tá roubando a Deus. Eu mesmo, 42 anos, roubando a Deus, sem saber. E ainda brigava quando alguém dizia, aí o dízimo, veja que os pastores e os povos querem ladrão, querem roubar, não sei o quê. Entendeu, irmãos? Então é bom que tenha o conhecimento do que é devolver o dízimo. Não é nem pagar. Tem gente que diz, eu vou pagar o dízimo. Não é pagar, você vai devolver, que já é de Deus, você só tá ali para devolver. Então vamos lá. Aqui, ó. Malaquias 3:10. Provérbios 11, 24 e 25, Êxodo 36, 3, Mateus 23, 23, Hebreus 7, 2, Números 18, 21 e 25, Segundo Crônicas 31, 5, Deuteronômio 14, 22, 29, Levítico 27, 30, Gênesis 14, 18 e 20. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Esses são os livros que eu fiz um check-up aqui, que fala sobre dízimo. Não é diretamente, mas você entende nesses versículos. Então vamos lá, aqui em Malaquias dos 3, capítulo 3, versículo 6 por diante aí. Já vai dizendo. Então no 10 lá é o chave. Mas aqui, ó. O título já diz aqui, ó. Roubando a Deus. Agora vem aqui no versículo 6 de Malaquias, capítulo 3. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vos, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vão desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vos, diz o Senhor dos exércitos. Mas vos dizeis, eu que havias de tornar. Roubará o homem a Deus. Entendeu? Todavia vos me roubais, e dizeis, em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Então serás amaldiçoado, porque roubou a Deus toda essa nação.
Por que que a gente tem hora que se depara com certas situações? Eu vou dar um exemplo de mim, não vou nem falar dos outros. Tantas coisas que eu tenho passado. Por quê? Porque eu não devolvi o dízimo. Então eu estava roubando ao Senhor sem saber. Aí vem maldição, vem doenças, vem problemas. Entendeu, irmãos? Tantos problemas que você se depara, você não sabe por quê. Porque, entendeu? Agora, o versículo chaves aqui de Malaquias 3:10, que é isso aqui, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vos uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolherdes. E por causa de vos, aqui já é o 11, e por causa de vos responderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vos sois uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Entendemos? Então, se você não paga os dízimos, está dizendo aqui, Deus não abrirá as janelas do céu para que caia sobre ti bênção, até que a tua casa não cabe tanta coisa. Entendeu, irmãos? Aí, de repente, você vê um crente que está prosperando, a casa dele está começando a ficar uma casa bonita, bem cuidada, o rebanho dele começa a crescer, a família dele é abençoada, ele tem um carro, não quebra, ele não tem doença nenhuma, e as pessoas começam a dizer, fulano está roubando na igreja. Fulano está roubando na igreja porque está enricando, porque está melhorando, porque está isso, porque está aquilo. Não. Talvez o cara está contribuindo com o dízimo dele certinho, e Deus está derramando, está abrindo as janelas do céu sobre a vida dele. Aqui diz também que as suas terras não será estéril. O que é uma terra estéril, irmão? É uma terra que não produz, uma terra que não dá. Por quê? Porque Deus colocou ela para ser estéril, porque tu não está contribuindo com o que devia. Aí tem gente que planta, mas a terra não produz, está estéril. Entendeu, irmãos? É como os gados, os rebanhos, tem gente que luta com as vaquinhas e as bichas feiazinhas, aqueles trem mal morrido que nunca vai em frente. Por quê? Entendeu? Agora lá o fulano tá lá com os gados e o dele vai começando a ficar bonito, cada touro, cada bezerro, cada vaca bonita e tudo, mas tu não sabe o que ele tá fazendo. Ó, vamos dar o exemplo do salário. Às vezes tu ganha 3 mil reais por mês e paga 300 de dízimo. Aí tu diz, bicho, 300 de 3 mil não é quase nada, eu vou pagar. De repente tu começa a ganhar 10 mil, aí tu já vai ter que pagar 1.000 por mês. Aí você vai dizer, bicho, vai tirar 1.000, é muito. Mas tu não vê que de 3 mil tu pulou lá para 10. Tu vai ficar com 9. Entendeu, irmãos? O que a pessoa não consegue ver, para poder ver que Deus está multiplicando na vida, é isso aí. É o salto que tu dá lá de onde tu estava para onde tu tá. Então, temos que estar atento. O dízimo funciona desse jeito. E quem deve receber o dízimo? Quem parou de trabalhar, quem largou tudo do mundo. Trabalho, emprego, tudo para servir a Deus de todo o coração. Esse é quem deve receber. Ah, mas tem um fulano lá que mexe com a igreja, ele tem um emprego, ele ganha da igreja, ele não sei o quê. Aí é problema dele. A tua parte é pegar o teu dízimo, levar lá, entregar. Lá ele faz o que quiser. Deus vai ver com ele. Ou ele, se ele estiver melhorando é porque ele está fazendo certo. Se ele estiver indo para trás é porque ele está fazendo errado. Entendeu, irmãos? Nós não tem nada a ver com isso, de querer conferir lá o que quem recebeu o dízimo vai fazer. Isso não é problema nosso, isso é problema de Deus. A nossa missão é nós pegar o nosso dízimo daquilo que nós ganhamos e levar lá, entendeu? Espero que os irmãos entenderam. E mais uma vez, para finalizar, eu repito, eu não estou falando sobre o dízimo porque eu quero o dízimo. Estou falando para que você pague o seu e tenha uma vida de abundância, saúde,
sem pragas, sem doenças,